Olá, boa noite. Boa noite. Comissão do Senado aprova eleições diretas se presidência vagar até um ano antes do fim do mandato. Desemprego cai pela primeira vez desde novembro de 2014. Segundo dados do IBGE, ainda são 14 milhões de desempregados no Brasil. 17 vereadores participam da audiência pública na Câmara de São Caetano sobre as finanças da cidade. Lugar de jovem é na política. Vamos receber em nossos estúdios 3 lideranças de partidos diferentes. Olinto Voltarelli, Lucas Teodoro e Murilo Bazeio vão falar sobre a situação política de São Caetano e do Brasil. Envie mensagens com pautas e sugestões pelo WhatsApp. Anote aí, 942429397. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio, e o Grande ABC Notícias está começando. Hoje o Grande ABC Notícias será voltado aos jovens. O que eles pensam sobre o cenário político? Por isso recebemos aqui em nossos estúdios 2 dirigentes de partido na área da juventude. Aliás, era para termos um terceiro nome, como a gente anunciou na chamada e também nas redes sociais, porém o vereador Olinto Tortorello do PSDB, que comanda a juventude tucana em São Caetano, teve um problema, um imprevisto de última hora, segundo ele, uma outra agenda institucional e por isso não pôde comparecer aos estúdios da TV Grande ABC. A gente lamenta a ausência do vereador e espera que numa próxima oportunidade ele possa estar aqui também nos estúdios. Mas estão aqui o presidente do PEN Jovem de São Caetano, Murilo Bazeio. Boa noite, Murilo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite, meu amigo Lucas. Uma honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite para a gente debater um pouco da política nacional, municipal e aqui do Grande ABC. Boa noite aos telespectadores que acompanham a gente, os internautas. E vamos lá, vamos debater sobre política. Legal. Da mesma forma, aqui conosco também ele que comanda a juventude do PMDB de São Caetano do Sul, Lucas Teodoro. Lucas, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Gostaria também de agradecer a presença aqui do Murilo, a todos os telespectadores. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre política e que o jovem está na política e quer conversar sobre política. Nós recebemos aqui na TV Grande ABC, na última segunda-feira, o Arthur do canal Mamãe Falei, que falou sobre o cenário político também. Vamos ver. Você é filiado a algum partido político ou não? Não, eu não tenho nenhuma filiação. Nunca foi filiado? Nunca fui filiado, nunca tive nenhum partido que representasse a totalidade das minhas ideias. Eu fui formando a minha ideologia a partir das coisas que eu lia, não vinculadas a partidos, a própria academia, alguns livros de teóricos. E aí como você começa a acompanhar o noticiário e tal, e você vai realmente vendo que na prática algumas teorias fazem mais sentido do que outras. E eu descobri que eu era um liberal. Falei, bom, eu me identifico muito com a ideologia liberal clássica. E hoje em dia, a gente, né, no cenário que a gente tem hoje, nós não temos praticamente nenhum partido com ideologia pura liberal. Mas, de qualquer forma, eu ainda não me filiei a nenhum partido, mas pretendo fazer isso porque em 2018 tem eleições e eu pretendo me candidatar, pretendo entrar na política. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente só consegue entrar na política se for por um partido. Algo que eu também sou contra. Sou a favor da candidatura independente. Avulsa, o que a gente não tem hoje aqui no nosso país. Tá, então o Arthur do Mamãe Falei, que aliás foi recorde de participação aqui, audiência na TV Grande ABC, agradecendo mais uma vez a agenda do Arthur e de todos que nos acompanham. Por falar em agenda, a produção aqui me corrige atentamente e eu quero fazer uma retificação. Com todo respeito aqui à família Voltarelli, que é muito conhecida na cidade, é Olinto Voltarelli e não Olinto Tortorello, também saudoso ex-prefeito, aliás, ex-triprefeito de São Caetano, Luiz Olinto Tortorello. Mas vamos seguir com o debate aqui, porque a gente dá preferência para quem veio e não para quem não veio. Murilo, qual a sua opinião sobre os jovens na política, como o Arthur que esteve aqui esses dias?
Bom, Amanda, eu acho que o jovem na política é fundamental. Eu acho que não só o jovem, eu acho que todo cidadão tem que participar ativamente na política. Hoje a gente cobra muitos políticos, né? E com razão, a gente vê diversos escândalos aí noticiados na TV, no rádio, mas a gente só pode mudar isso participando ativamente da política. Então eu acho que tanto o jovem como o cidadão, o idoso, a mulher, tem que participar da política, cobrar os governantes, militar partidariamente. Eu acho que isso é muito importante para poder fazer um país melhor, poder fazer a sua cidade melhor, participar de conselhos que existem no município, no estado. Então eu acho a participação em geral de todos na política importantíssima. Só assim que a gente pode mudar o cenário que hoje o Brasil vive. Lucas, e para você, a juventude é o caminho para uma nova política? Eu acredito que seja um dos principais. O porquê? Porque a gente está vendo tantos escândalos, tantas coisas ruins na política, e eu acho, pelo menos, que a grande mudança tem que vir dos jovens. A gente tem que mudar esse cenário político e mudar a cara das pessoas que estão na política. E nada melhor que os jovens para entrar na política. Bom, e falando rapidamente aqui de jovens, quantos anos, Murilo? Eu tenho 30. 30 anos. Lucas? 24 anos. 24 anos. Bom, e vocês, claro, devem ter a maior parte dos amigos e dos networking também voltado a esse público. Como convencer hoje o jovem que está afastado da política? O jovem que só vê o escândalo da Lava Jato, o jovem que só vê tantos escândalos de corrupção. Como é que pode aproximar esse jovem novamente da política? Bom, eu particularmente, Leandro, quando eu converso com o pessoal jovem, não só o jovem, né, de outras classes também, eu sempre digo que assim, todos nós, tudo que envolve a gente envolve a política. Desde quando você vai ao supermercado, quando você vai comprar uma roupa, tem política no meio. Então a gente tem que estar atento, trazer os jovens, trazer as pessoas para justamente poder debater essas políticas públicas que só os políticos podem fazer pela população. Então o meu argumento que eu uso muito para o jovem é que participe, porque tudo envolve política, você querendo ou não, você gostando ou não, a política vai continuar na sua vida, vai existir os políticos, então a gente tem que participar para colocar da maior maneira possível pessoas que representem realmente. E aí, rapidamente, só antes do Lucas responder, você já saiu candidato a vereador. Quando você foi pedir voto, teve amigo seu que torceu o nariz e falou, você entrou na política, você vai ser mais um igual a eles? Não, não teve. Às vezes as pessoas me questionavam dizendo assim, mas por que você está entrando nesse meio? E aí justamente eu falava com esse argumento, porque é o que é o nosso redor, é tudo que a gente presencia, que vive, existe a política no meio. Então eu ingressei na política porque eu sou uma pessoa que gosto da minha cidade, gosto do meu país e quero lutar para fazer um país melhor e uma cidade melhor. Então por isso que eu resolvi ingressar na política. E a única forma de você fazer um país e uma cidade melhor é ingressando, é militando partidariamente. Como você convence os jovens, Lucas? Eu acredito que existem dois lados. O lado ruim é que hoje a política está totalmente defasada, a política está totalmente manchada perante a todos. Então, quando você acaba conversando com os jovens, ele acaba tendo um pouquinho de pé atrás, um pouquinho de preconceito de você estar na política. Mas o lado bom hoje é que você não está em nenhum lugar, desde uma mesa de bar, desde uma igreja, desde num parque, que as pessoas não conversam alguma coisa de política. Então, é algo que já está entre as rodas das conversas, e com isso é muito mais fácil da gente conversar de política. É mostrar que não adianta a gente querer mudança se a gente está sentado no sofá de casa. A gente precisa da mudança, então a gente precisa fazer a mudança. E nada melhor que os jovens para isso. Eu tenho muita aceitação em relação à política com os meus amigos e as pessoas que eu converso, principalmente os jovens. Então, na participação do Arthur desses dias atrás, muitos internautas defendendo o nome de Jair Bolsonaro para a presidência da República. É importante, Amanda, tocar nesse assunto, Murilo, Lucas, você que nos acompanha na telinha e na telona, porque hoje, quarta-feira, o Instituto Paraná divulgou mais um levantamento, uma pesquisa, em que mostra a liderança de Lula e a consolidação de Jair Bolsonaro no segundo lugar. A gente tem imagem da pesquisa, aliás, são dois cenários. Primeiro, a produção coloca, e aí pode congelar a imagem aí, produção. Então, só para a gente ter uma ideia, você que está em casa, nas redes sociais, na internet nos acompanhando, então, começando de quem tem maior intenção de voto, claro, é um cenário estimulado, ou seja, pode voltar, anterior, produção, isso, pode congelar nesse aí. Então, um cenário estimulado, ou seja, o entrevistado, ele recebe ali os nomes dos candidatos e ele tem a seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? O Instituto Paraná Pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas entre os dias 25 e 29 deste mês de maio, em mais de 160 municípios do território nacional. Então, sem
a eleição presidencial fosse hoje, Lula teria 25,8%, Jair Bolsonaro 16,1%, João Dória como candidato do PSDB 12,1%, Marina Silva da Rede 11,1%, Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, que não tem partido, 8,1%, Ciro Gomes do PDT 4,3%, Ronaldo Caiado do DEM 1,6% e Luciana Genro do PSOL 1,5%. Pode manter essa imagem, produção. Dá até pra gente fazer uma análise de como o Dória está crescendo nas pesquisas, né, Leandro? E a Marina, ela vem perdendo força dia a dia, né? Mas o Bolsonaro, o Lula continua liderando, porém com um alto índice de rejeição, e Jair Bolsonaro crescendo. E esse é o ponto que a gente quer destacar com os dois, e vamos inverter agora, começando pelo Lucas, porque quando o Arthur esteve aqui, a gente teve uma infinidade de comentários nas redes sociais, Bolsonaro, Bolsomito, que ele é o candidato, que ele representa a juventude. É isso mesmo, Lucas? Você sente esse clamor em torno de Jair Bolsonaro? Eu sinto um clamor por falta de opções. Essa é a grande verdade. Eu não concordo com nada extremista. E hoje o Bolsonaro, para mim, é algo extremista. O que me chama bastante atenção também são nenhum, né? 14%. Então, na verdade, o nenhum está em terceiro lugar. Então, é a falta de opção que as pessoas estão acabando tendo. Ou elas acabam falando nenhum, ou elas acabam falando em Lula, em Bolsonaro, que realmente o clamor da população não quer nenhum dos dois. Ela quer algo novo, ela quer algo diferente, algo que faça diferença. Chega dos políticos e a gente precisa começar a mudar essa questão, essa gestão política. Mas o que você acha dos projetos do Bolsonaro, se é que ele tem algum projeto, ou você acha que votar no Bolsonaro seria um voto de protesto? Eu acredito assim. Eu não posso dizer todos, que eu não gosto de generalizar nada, mas eu acredito que ele é muito extremista. E algo extremista para um Brasil tão democrático, um Brasil tão diferente, um Brasil com tanta diversidade, pode acabar trazendo, retroagindo o país. Então eu concordo com alguns projetos e outros nem tanto. Eu sou mais a favor de uma pessoa com mais democracia, algo que consiga as pessoas ouvirem um ao outro e não uma pessoa tão que impõe as coisas e não ouve as pessoas ao redor. Murilo, você acha que o Bolsonaro chega a um possível segundo turno? Bom, pela pesquisa a gente está vendo aí que o nome dele está com crescimento, né? Mas eu concordo com o Lucas, eu acho também que não pode haver extremismo na política e ele tem algumas ideias radicais. Acho que a ascensão dele, tanto a dele como a do Dória, é justamente o que o povo está clamando, de pessoas que sejam novas na política, nomes novos surgindo, né? Isso é muito importante, porque se você fizer uma análise, Leandro, desde que o Brasil passou a ser uma democracia, são os mesmos políticos que governam a gente. Então eu acho que o povo cansou disso, eu acho que o povo quer nomes novos surgindo, e o nome do Jair e o nome do João Dória são nomes novos, mas tem pontos que eu discordo totalmente do Jair Bolsonaro e tem alguns outros pontos que a gente pode até analisar num plano de governo futuro que ele tenha. Bom, e a produção tem aqui também, Murilo, Lucas e você que nos acompanha, o cenário 2 da pesquisa, quando o candidato do PSDB na pesquisa feita pelo Instituto Paraná é o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Pode colocar para a gente, produção, isso? Quando o candidato é Geraldo Alckmin. Isso, pode congelar essa imagem, por favor. Repito, pesquisa feita pelo Instituto Paraná, mais de 2.000 entrevistados entre os dias 25 e 29 deste mês de maio, mais de 160 municípios que foram averiguados aí pelo Instituto. Pesquisa, repito, estimulada, ou seja, o entrevistado recebe o cartão com os nomes dos possíveis candidatos, se a eleição, claro, fosse hoje. Nesse cenário, a gente tem o nome de Geraldo Alckmin como candidato e tem o nome também do apresentador da Globo, Luciano Huck. Então vamos lá, neste cenário, os dois primeiros colocados se mantêm: Lula do PT 25,4%, Jair Bolsonaro do PSC 16,8%, aí Marina Silva sobe para terceiro com 10,4%, Joaquim Barbosa, que não tem partido, 8,1%, Luciano Huck, que também não tem partido, 7,3%, Geraldo Alckmin do PSDB 6,4%, Ciro Gomes 4,2%, Ronaldo Caiado do DEM
1,6% e Luciana Genro do PSOL 1,3%. Murilo, dá para perceber aí o que as últimas pesquisas já mostraram, que a Lava Jato pegou de vez os nomes do PSDB, tirando Dória, que está muito mais em evidência por ser alguém novo do que ser do PSDB, os nomes do PSDB caíram em descrédito. Exatamente, Leandro. Como eu disse anteriormente, justamente o povo quer nomes novos, né? O Dória ele surge com essa porcentagem porque é um nome novo, apesar de ser hoje o atual prefeito de São Paulo, mas é um nome novo. Eu acho que o povo cansou de medalhões do PSDB, PMDB, PT, PTB. Eu acho que chega disso. Eu acho que o povo não quer mais. E isso mostra claramente na pesquisa, né? O Geraldo Alckmin vem caindo, a Aécio Neves hoje nem aparece em nenhuma pesquisa, porque, né, os fatos aí mostram o que aconteceu com ele no passado. E é isso. Tem que surgir nomes novos, mas que realmente sejam comprometidos para fazer um país melhor. Lucas. O que a gente vê na pesquisa são pessoas até com mais rejeição do que aceitação. Eu vejo hoje um Geraldo Alckmin com mais rejeição do que aceitação. Eu acredito que as pessoas elas clamam por alguém novo, um nome novo, um nome diferente do que os medalhões que o Murilo falou, independente de partido. As pessoas querem um novo e não aguentam mais essa igualdade, essas coisas que os políticos fazem sempre. Então eu acredito que essa é a resposta das duas pesquisas. E o que vocês acham desses nomes super novos, como Luciano Huck, que chega a ser inesperado, como não aparece, mas ouve-se falar em Roberto Justus, enfim, o que vocês acham sobre esses nomes? São nomes que hoje as pessoas estão tão carentes de nome, que hoje elas estão escolhendo qualquer nome. Hoje eu vejo até o Luciano Huck caindo um pouquinho, porque todas as pessoas que ele apoiou nas últimas eleições caíram em escândalo. Então eu acredito que nas próximas pesquisas, eu acredito que ele nem esteja. As pessoas estão carentes, então qualquer nome é nome para as pessoas votarem e tentar fazer com que a política no Brasil mude. Eu sou da mesma opinião do Lucas. Eu acho que esses nomes que surgem do meio artístico são nomes que a gente tem que ter uma certa cautela, né? O Luciano Huck faz o seu programa de sábado, a gente sabe que faz vários quadros sociais, voltados, né, aos serviços sociais, bacana, a gente tem que aplaudir isso, mas tem que tomar cuidado, tem que ver como que é a vida dele administrativamente, como que ele lida com questões importantes como saúde, educação, segurança pública. Eu brinco muito, eu acho que um apresentador que daria certo como presidente, mas infelizmente o deputado Eduardo Cunha não deixou se candidatar, seria o Silvio Santos, que ele já provou para todo mundo que é um excelente administrador, quando está em crise sabe sair da crise, mas infelizmente a gente não conseguiu ver isso, né? O Eduardo Cunha não deixou, a gente sabe da história, mas eu acho que a gente tem que ter cautela com o pessoal do meio artístico. É verdade, nem ele, nem o deputado Arnaldo Faria de Sá. E aqui mais um ponto importante, quero deixar a nossa produção aqui avisada, a gente está batendo cartão lá em Brasília, toda quarta-feira. Na quarta passada, Marcos Savoy, eu e Gabriel Torres estivemos na capital federal e hoje quem esteve por lá foi o Bruno Gabriel. O Bruno, que é o presidente estadual da Juventude do PMDB. Pode deixar no ponto, produção, o vídeo dele com o deputado federal Baleia Rossi, mas nós vamos colocar logo na sequência aqui do questionamento, porque o ponto agora é Michel Temer. Lucas, diante de tudo que tem acontecido no cenário nacional, o presidente Michel Temer tem condições de se sustentar no comando do país? Aí vai do Congresso, né? Sabemos que ele tem hoje o domínio do Congresso, pelo menos de metade do Congresso eu acredito que ele tem o domínio, e para tirá-lo do país hoje sabemos que a legislação faça com que ele tenha um terço a menos, que ele tenha um terço menos um, né? Para tirá-lo do governo. Eu acredito que hoje ele não saia do governo até que prove ao contrário, até que prove mesmo que as irregularidades, as coisas que ele fez, aí eu acredito que ele tenha que sair desde que prove tudo que estão falando. Murilo, Michel Temer continua ou cai? Leandro, pelo que a gente acompanha, eu acho que ele continua. Se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que ele deveria renunciar. Eu acho que isso aí é a melhor forma que ele pode fazer para estar ajudando o Brasil. Eu acho que ele perdeu o controle. Eu acho que receber um cidadão que está sendo investigado dentro do palácio não foi uma coisa que ele fez certa.
Eu acho que tem que ser punido por isso, mas a gente sabe que se for um processo de impeachment, isso vai demorar praticamente mais de 6 meses e aí já é nova eleição. Mas eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer hoje é renunciar e a gente ter a eleições diretas, né? Que eu acho que eu particularmente apoio a eleição direta, não a indireta, e a gente tentar tocar o Brasil, colocar o Brasil para navegar aí que está precisando. Vamos conferir agora o vídeo que o Bruno Gabriel nos enviou com o deputado Baleia Rossi. Acompanhe. Olá pessoal da TV Grande ABC, hoje aqui em Brasília ao lado do meu grande líder e deputado federal Baleia Rossi, que vai mandar um recado para vocês. Deputado, como está o cenário político hoje aqui em Brasília? Como é que é a sua avaliação? Olha, primeiro um abraço para a TV Grande ABC. Obrigado, Bruno, por você estar aqui. Acho que aqui nós estamos retomando o trabalho em favor do nosso país. O governo do presidente Michel Temer está há um ano trabalhando para recolocar o país nos trilhos e nesse um ano nós tivemos avanços importantes. Primeiro pegamos um país com muita dificuldade, com uma economia desacreditada, com 12, 13 milhões de desempregados e o presidente Michel Temer assumiu nesse clima de caos e tomou medidas saneadoras, medidas que retomaram o crescimento do país. Por exemplo, a PEC do teto de gastos, com gasto público controlado e outras medidas mais sem prejudicar o investimento no social. Fato é que o Bolsa Família teve um reajuste acima da inflação. Minha Casa Minha Vida continua. O presidente Michel Temer assumiu nesse clima de caos e tomou medidas saneadoras, medidas que retomaram o crescimento do país. Por exemplo, a PEC do teto de gastos, com gasto público controlado e outras medidas mais sem prejudicar o investimento no social. Fato é que o Bolsa Família teve um reajuste acima da inflação. Minha Casa Minha Vida continua. Hoje nós lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar com investimento de 30 bilhões de reais. Então, cuidando do social, mas principalmente cuidando do nosso país. Tanto é que os índices econômicos já estão melhorando, todos já sinalizam para a saída da recessão, para a retomada do crescimento e o principal para nós, que é a geração de empregos. Por isso, nós defendemos que esse trabalho do governo federal tem que continuar, do presidente Michel tem que continuar. E eu tenho certeza que a Câmara está fazendo a parte dela, votando as medidas importantes. Muito bom, deputado. Muito obrigado. TV Grande ABC, Leandro Amaral, é com vocês. Legal, Bruno. Obrigado. Obrigado também ao deputado federal Baleia Rossi. Aliás, já fizemos contato também com a assessoria. Aqui o espaço, a gente sempre costuma dizer, é plural, democrático. Recebemos aqui semanalmente o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, deputado Vicentinho do PT já com a agenda marcada conosco, deputado federal Alex Manente e da mesma forma estamos viabilizando a agenda com o deputado federal Baleia Rossi, nomes do PSDB também à disposição. O nosso intuito aqui, o nosso objetivo é exclusivamente este: trazer todos os lados para você que está em casa tirar as suas próprias conclusões. E ainda falando de Brasília, o Bruno esteve também com o reitor da USCS, o Marcos Bassi, e o ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Acompanhe. TV Grande ABC, aqui em Brasília, hoje, no Ministério da Ciência e Tecnologia, com o professor e reitor Sidney Bassi e o nosso ministro Kassab. E hoje aqui eles tiveram uma conversa muito produtiva a fim de levar recursos e projetos para a universidade, para o campo acadêmico. Ministro Kassab, queria que você fizesse um comentário sobre essa visita institucional que nós fizemos hoje. Registrar a imensa alegria de ter recebido aqui, nessa tarde, a visita do reitor Bassi, reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde tivemos a oportunidade, num primeiro momento, de examinar todos os programas, projetos existentes no âmbito interno desse ministério e estabelecer algumas diretrizes para que possamos estudar parcerias, estudar
uma maneira de aprendermos um pouco com a experiência da Universidade Municipal, não apenas de São Caetano do Sul, mas das diversas outras universidades municipais do país, do estado de São Paulo, e também para que eles possam, a partir de hoje, se aprofundar nos estudos em relação ao que aqui existe, para que a gente possa dar sequência a essa rotina de trabalho que queiramos que exista a partir de agora. Bom, no comentário aqui dos dois, em especial do deputado Baleia Rossi, eu quero ouvi-lo sobre isso, Lucas, o Murilo também. Essa é a tentativa do governo Temer desde o início dessa crise política, ou seja, desde as delações feitas pelos bandidos, para não falar outra coisa, da JBS, que só serviu para colocar o Brasil poeira abaixo. Ninguém está defendendo irregularidade, muito pelo contrário. Tanto que, se fosse assim, no mínimo tornozeleira eletrônica os irmãos batistas estariam utilizando. Mas a gente quer ver aqui a prática, os números, a economia, a geração de emprego, carteira assinada, a estabilidade para as pessoas voltarem a produzir e também consumir e fazer a roda da economia girar. Mas, Lucas, de uma forma geral, a fala é justamente essa, de que apesar da crise política, é possível dar sequência ao calendário do Brasil, ou seja, a votação e apreciação das reformas, em pauta nesse momento a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a tão aguardada reforma política. É possível realmente, na prática, colocar o que o ministro Kassab e o deputado Baleia Rossi disseram, o Brasil seguir apesar de tudo que está acontecendo? O Brasil não pode parar, Leandro. Como você disse, hoje mesmo no UOL saiu a reportagem da taxa de desemprego que aumentou. Então a economia não pode parar. Tem muita família no Brasil precisando disso. Então eu acredito que mesmo essas crises políticas tem que estar em paralelo, tem que continuar as investigações, tem que ser preso todo mundo que for pego e provado que roubou, mas o Brasil não pode parar, a economia e nem a política do Brasil pode parar. Além disso, Leandro, eu gostaria de agradecer e parabenizar aqui o Bruno Gabriel pelo excelente trabalho na JPMDB estadual, ele mesmo que me fez o convite para hoje eu estar presidente da JPMDB de São Caetano do Sul. Ele está de parabéns tanto também na linha de frente da Fundação Ulisses Guimarães. E também queria agradecer e parabenizar o professor Bassi. É um reitor de extrema confiança, um reitor que mudou a cara da USCS. Eu estudei na época da USCS quando ele hoje ele está reitor, mas eu estudei na época que ele começou reitor e ele fez uma mudança gigantesca na USCS. Então, parabéns ao professor Bassi e ao Bruno Gabriel. Murilo. Bom, eu acho que o Brasil não pode parar, realmente. Nós temos hoje quase 14 milhões de desempregados, se eu não me engano, acho que foi divulgado isso. Eu acho que o presidente, no meu ponto de vista, eu acho que ele tinha que renunciar, que era a melhor opção que ele podia fazer para o país. Mas se isso não acontecer, eu acho que tem que ser votadas as reformas que ele propôs para a Câmara. Acho importante. Realmente concordo com o deputado Baleia Rossi que a economia está começando a crescer, mesmo ainda com um processo um pouco lento, mas está começando a rodar. A respeito do vídeo do Gilberto Kassab com o reitor da USCS, o Marcos Bassi, também parabenizo ele também pelo trabalho que ele vem fazendo em frente à USCS. A gente viu agora no último balancete, a USCS fechou com um superávit muito grande, se eu não me engano, acho que mais de 10 milhões em caixa. Isso compete ao trabalho dele, tem que ser parabenizado, tanto ele, o Bassi, como o professor Bife, que foi meu professor de economia lá na faculdade. Parabéns, espero que tragam mesmo investimentos para a universidade, que tragam recursos para a universidade, que é de extrema importância para a população de São Caetano. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece eleições diretas se a presidência da República ficar vaga nos 3 primeiros anos do mandato. A eleição direta ocorreria caso os cargos de presidente e vice fiquem vagos. Com a aprovação da PEC pelos senadores, o texto será enviado ao plenário do Senado. A inclusão da proposta na pauta depende de decisão do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Lucas, essa proposta passa? Por ser o presidente do PMDB, eu não sei. Eu acredito que o Temer vai acabar continuando e finalizando o mandato dele. Porém,
se por alguma aventura ele não conseguir continuar o seu governo, eu acredito que a melhor forma é direta já. Até porque acreditamos que, eu pelo menos acredito que o Congresso não tem estrutura e nem credibilidade para eleger alguém hoje para ser a liderança do país. Murilo, passa ou não passa? Eu acho que se já passou pela Câmara dos Deputados, eu acho que no Senado não vai haver problema nenhum. Eu acho que passa. Defendo também as eleições diretas, não indiretas, porque eu acho que não tem ali uma pessoa que possa, hoje confiável, né? Infelizmente é difícil a gente ouvir isso, mas não dá para escolher um ali que dá para a gente confiar realmente. Então eu acredito que a melhor maneira é a eleição direta, mas eu acho que se passou pela Câmara, eu acho que no Senado não vai haver problema, eu acho que passa sim. E a economia também impacta nesse cenário, na sua opinião? Eu acho que impacta. A gente viu, né, quando aconteceu a delação dos irmãos Batista, o dólar teve um pico muito elevado, tanto é que os próprios irmãos se beneficiaram com a elevação do dólar, ganharam milhões, bilhões, acho que chegou até... Duplamente, né? Saíram impunes e ainda se beneficiaram. Exatamente. Então, impacta sim. Eu acho que a crise política tem impacto constante na economia do país. Bom, e aí só para pegar esse gancho da economia... Hoje saiu, como o Murilo tinha adiantado aqui, os números do IBGE, a pesquisa PNAD, que é aquela feita por domicílio, pesquisa oficial. A taxa de desemprego no mês de abril ficou em 13,6%. Mas, para você ter uma ideia, para quem está em casa, primeiro, foi o menor patamar desde novembro de 2014, dos últimos 3 anos praticamente. Agora, em números absolutos, ainda é alarmante. 14 milhões de desempregados. É a primeira queda mensal, como a gente destacou nesse último período. É verdade. Apesar da queda, o desemprego se mantém acima do patamar registrado em abril do ano passado. Bom, nessa linha também, Lucas, qual o impacto econômico e político? Dizem que a crise política é a mãe de todas as crises. Qual o tamanho do impacto dela na economia? Eu acredito que o impacto gigantesco, o Leandro. Hoje eu vejo grandes empresários, grandes empresas de grandes portes, de médio porte, que estão preocupadas em fazer investimento pela questão da crise política. Então, eu acredito que a melhor forma de acabar com a crise financeira, a crise do desemprego, a questão do dólar, de todas as outras crises que nós estamos tendo, a principal questão é a crise política. Murilo? Na mesma linha, acho que a crise política tem um impacto muito grande realmente. A gente vê aí os números, 14 milhões de desempregados, menos caindo esse índice, mas ainda é muito alto. A gente sabe que 14 milhões é muita gente. Então, eu acho que realmente a crise política tem afetado o cenário econômico do nosso país. E hoje teve audiência pública na Câmara aqui de São Caetano, né, sobre as finanças. Presença de 17 dos 19 vereadores. Claro, a gente gostaria de repercutir isso também com o vereador Olinto, que na última hora não pôde vir. Mais importante a presença do Lucas e do Murilo nesse aspecto, porque nas audiências anteriores nós cobramos, inclusive, publicamente a presença dos vereadores. É inadmissível que alguém que seja remunerado, seja pago para acompanhar, além do mais uma audiência, que é a prestação de contas na área da saúde e finanças, o vereador se ausentar. Qual o compromisso mais importante que o vereador tem do que está na Câmara? Lembrando que temos 19 vereadores e não 17. Exatamente, 2 vereadores ausentes e, aliás, também mais uma vez criticar o horário, né? Se quer a presença da população, não pode marcar uma audiência pública às 11 horas da manhã. Por que não marcar 8 horas da noite? Ou não tem problema, a gente empresta o horário do Grande ABC Notícias, pode marcar 7h30 da noite. Nesse caso, a gente não tem problema nenhum de compartilhar com o exercício da cidadania e da democracia. Agora, fazer 11 horas da manhã é para ninguém ver, mas graças a Deus 17 vereadores foram acompanhar ali a explanação, a apresentação dos números, a apresentação esta feita pelo secretário da Fazenda, o Jefferson Costa. Primeiro, falar dessa participação da audiência pública. Como é que você vê isso, Lucas, e a participação dos vereadores? Eu acho inadmissível algum vereador não participar de qualquer audiência pública, de qualquer sessão na Câmara, desde que existe um motivo muito plausível para isso, perfeito? Então eu não concordo. Referente à audiência ser às 11 da manhã, eu não concordo. Por exemplo, eu, porque trabalhei o dia inteiro, eu não sei ainda, vou saber daqui a pouco, mas eu ainda não sei o que ocorreu na audiência pública. Eu acredito que os horários poderiam ser um pouco flexíveis para toda a população, que é a principal interessada nisso, ter acesso às informações. Murilo. Bom, eu acho que quando a gente
se elege a um cargo público e ganha uma eleição, nós temos que participar ativamente de todas as áreas que a prefeitura presta conta, seja em conselhos, sejam em eventos. Lamentável. O que tenho a dizer é lamentável, a não ser que seja uma ausência que realmente seja uma doença, uma questão pessoal muito grave que não deu para estar indo o vereador em questão, mas temos que ter, e aí que entra a população, temos que ficar de olho, quem está participando, quem não está participando, e cobrar. Por que o senhor não foi na audiência? Por que o senhor não compareceu? É aí que entra o cidadão com a participação política na área e cobrar o seu candidato, o porquê que não compareceu. Vocês têm acompanhado as finanças de São Caetano? O que vocês acham o que vocês estão achando dessa gestão do prefeito Auríquio? Bom, Amanda, eu tenho acompanhado, eu acho que desde que o prefeito atual assumiu, ele tem falado muito em contingenciamento, em cortes de gastos, mas na prática a gente vê que o contingenciamento que o prefeito hoje faz, ele contingencia em cima da população. A gente acompanhou aí cortes de bolsa de pós-graduação, acompanhou o AEC ainda que não foi para a Câmara para ser votado, o abono do professor foi diminuído as parcelas do abono, então ele contingenciou em cima da população. E eu acho que o contingenciamento que ele deveria fazer era em cima do quê? Dos secretários que hoje ganham mais de R$19 mil, de assessores, do próprio salário. Eu acho que isso seria o contingenciamento correto. Hoje eu não vejo o prefeito falar para mim de contingenciamento em cima de uma Fundação ABC, que todo mundo sabe que a Fundação ABC hoje está gerindo a saúde de São Caetano. A Fundação ABC divulgou, Leandro, no seu balanço lá no site, a folha de pagamento de março de R$2 milhões, e agora de abril de R$2 milhões e 500 mil. Só a saúde, com a folha de pagamento da Fundação ABC com da Prefeitura, dá mais de R$5 milhões. Então, assim, eu acho que o contingenciamento tem que começar lá de cima, reduzindo o salário, cortando o salário do secretário. Você pega hoje a área da saúde, até hoje eu não consegui entender. Tem funcionários que são concursados, que colocaram-se à disposição do cargo, e hoje ganham pela fundação mais do que o cargo que ela tinha que ser comissionada paga. Então, que contingenciamento é esse? Eu queria entender que contingenciamento é esse e por que os vereadores da cidade ficam calados mediante a esses assuntos. Participação dos internautas, Amanda. Eu gostaria de agradecer a participação da Zilmara Gabriel, da CAPES LF, do Mário Ribeiro. Boa noite a todos. Desde sua origem, a política vem sendo praticada em defesa de interesses pessoais. Isso está mudando e com a chegada dos jovens ou novatos na política, a tendência é revolucionar o modo de fazer política. Isso, tá aqui. Eugênio Melo também, o Eris Joe, o CAPES LF, só o Silvio Novembrinho aqui também. Silvio, manda pra gente, conseguiu pegar o medicamento hoje? Um abraço, viu? A Dalva Lazari, não se trata do Congresso ter credibilidade ou não, o Congresso é eleito e o Congresso que irá eleger indiretamente o presidente caso o Temer saia ou não. A Zilmara, a CAPES, o Mário Ribeiro, que eu já falei. Legal, Bruno Gabriel também nos acompanhando. Não esquece, Lucas, pode colocar aí nas suas considerações finais, o Bruno falando a respeito da Fundação Ulisses Guimarães. A Renata Soares Dias, Lucas, você me representa. A Marcela Costa, Murilo Bazê é um jovem muito engajado, certamente terá um futuro promissor no cenário político. Leandro Petrin, advogado, secretário em Santo André. Legal, Leandro, estamos aguardando você aqui no programa, viu? Wagner Agostini, que também mandou pergunta aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. O Jorge Salgado, isso. Leandro, Amanda, muito boa noite. Abraço à juventude na pessoa do Murilo e do Lucas. Isso, aliás, denúncia envolvendo a justiça, revés para o prefeito José Auríquio. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre esse encaminhamento da justiça no programa Grande ABC Notícias desta quinta-feira. Antes, a pergunta do Wagner Agostini aqui para você, Murilo. Falando o seguinte, Caio Funac era esperança aos jovens, mas decepcionou aqui na visão do Wagner Agostini. O Caio tem falado com o partido? Bom, Wagner, obrigado pela pergunta, um abraço para você. Bom, o Caio, ele tem... Nós fazemos várias reuniões, né, que a gente convoca o vereador.
ele tem geralmente mandado os representantes nas reuniões, né? Acho que está faltando um pouquinho de diálogo dele, mas ele manda representantes. Então, assim, o Caio mesmo, a pessoa Caio não está indo nas reuniões partidárias, mas manda o seu representante. Legal, só apontou aqui em relação ao Caio, por isso que eu falo que o Grande ABC Notícias e a TV Grande ABC são democráticos. Caio Funac está na nossa audiência, dizendo que boa noite, um grande abraço aos meus amigos Lucas e Murilo, é a juventude sempre ligada na política, tamo junto, abraços Leandro e Amanda. E quero dizer o seguinte, teve uma polêmica aqui, deixa eu até abrir aqui o WhatsApp que o Caio mandou, porque eu vou ler a resposta dele na íntegra, assim como eu assumi o compromisso. Nós indagamos porque teve uma votação na sessão desta terça na Câmara de São Caetano a respeito de ampliar a atribuição e as ações da GCM. É um projeto do ex-vereador Fábio Palácio e foram 14 votos contrários e 4 favoráveis. Entre os votos contrários, seguindo a base governista, o vereador Caio Funac do PEN. E o PEN havia feito uma reunião antes, nós tivemos aí informações de bastidor de que o PEN tinha fechado questão, o Murilo me corrige se eu estiver errado, de que o partido se posicionaria de forma favorável a este projeto em relação à ampliação aí dessa atuação da GCM em São Caetano, tendo em vista o meio ambiente, que é a bandeira do PEN, Partido Ecológico Nacional. Nós indagamos o Caio sobre isso. Ele respondeu o seguinte, vou ler porque é a íntegra do que ele mandou a nota pelo WhatsApp. Analisei o projeto e, junto com o jurídico que me assessora, concluí que se votasse a favor, faria um mal para a GCM neste momento. Não vi nada no projeto no tocante a preparar a guarda para lhes conceder poder de polícia, nem sobre alteração de remuneração, dar condições de suporte psicológico ou outros afins para que os guardas municipais tivessem mais este encargo. Enquanto legisladores, diz aqui Caio Funac, precisamos pensar nas consequências dos nossos atos. Não é bom sair dizendo e fazendo coisas sem pensar nas consequências para os implicados nos atos. E Leandro, gostaria que minha resposta, se fosse publicada, fosse fidedigna ao que lhe respondo. Obrigado, tamo junto. E ele seguiu aqui quando nós perguntamos a respeito da questão que foi fechada pelo PEN. Não participei da reunião que discutiu o assunto. E o histórico das reuniões que participei, eu mandei representantes, como o Murilo citou, mostram que meus argumentos não interessam ao partido. Não interessam, Murilo? Então, a respeito dessa votação que teve ontem na Câmara, nós fechamos questão, queríamos que o vereador votasse a favor do projeto, porque o que acontece, Leandro, esse projeto é um projeto se eu não me engano, foi feito em março de 2014 pelo vereador, o ex-vereador Fábio Palácio, só que em agosto, a Câmara dos Deputados já outorgou o direito da GCM ter autoridade como polícia. Porque existe a questão de falar que a GCM ela foi criada para proteger próprios públicos e tal, só que a Câmara dos Deputados já tinha outorgado esse direito para a GCM de ter o poder efetivamente de polícia. Então a lei que o Fábio queria que fosse votada era só fazer uma correção numa lei que já existe. Então, colocar a lei aqui no município de São Caetano. E assim, e dentro dessa lei também ia ser criada a Guarda Ambiental, que justamente o nosso partido é o PEN, um partido ecológico, defende o meio ambiente, ia ser implantada uma Guarda Ambiental e a Guarda de Trânsito, que a Guarda Municipal ia poder também autuar perante ao trânsito. Então, assim, eu não vejo pontos que prejudiquem o guarda, né? Respeito a opinião do Caio, acho que se ele optou por esse voto, eu respeito, mas não concordo. Eu, como vereador, se estivesse lá, votaria a favor, sim, da lei e votaria a favor do que o meu partido me orientasse. Lucas, e a relação do PMDB, dos mandatários, no caso dos vereadores, os 3 vereadores, com a juventude do partido? Como é que é? É muito boa. Tanto o vereador professor Pumiello, o presidente da Câmara, quanto a Sueli Nogueira e quanto o nosso querido amigo Sidão da Padaria, eles sempre estão de portas abertas para conversar com a juventude do PMDB. Isso é muito legal. Isso se expande para todo o estado. Com o Bruno Gabriel, que está à frente da nossa juventude, ele acaba estando de portas abertas com todos os deputados, vereadores e prefeitos da cidade. Até porque hoje a juventude no estado de São Paulo do PMDB está muito representativa. Temos prefeito, vice-prefeitos e vereadores em diversas cidades do estado de São Paulo.
Bom, o Moacir Rubeira mandou aqui uma mensagem para a gente, falando sobre a audiência pública. Então, ele diz o seguinte: em relação à audiência pública, nós, vereadores, só recebemos o material hoje de manhã. Por isso, a dificuldade de estudar os itens a tempo. É a mensagem que ele manda aqui. E referente à pergunta que você fez ao Silvio Novembrinho, ele já está nos respondendo, falando que a medicação foi ministrada hoje, mas o que ouvi lá é que eles receberam um novo lote, parece que o fornecedor vai ser trocado. Bom, pelo menos parte do problema resolvido. Legal, Silvio Novembrinho, que passou aqui no nosso último debate de quinta com os vereadores Edson Parra, Jander Lira, passou o problema da dificuldade de obter o medicamento, conseguiu, os vereadores também foram atrás, mais uma vez obrigado, Jander Parra, e é isso, a cidadania é isso, e o meio de comunicação serve como meio também para dar luz a esses fatos que nem sempre os representantes conhecem a todo momento. Legal, obrigado, e continue ligado aí, Silvio, novidades, passo pra gente, você que também tem reclamação do dia a dia da saúde, educação, tá com dificuldade em alguma coisa, mande aqui no nosso WhatsApp 942429397. Bom, nosso relógio aqui é sempre muito implacável, mas quero, Lucas, nesses minutos finais também, deixá-lo à vontade para suas considerações, lembrando da participação do Bruno Gabriel aí, falando a respeito da Fundação Ulisses Guimarães. Obrigado pela presença. Agradeço a Amanda, agradeço ao Leandro, a todos os telespectadores, agradeço ao nosso amigo Murilo. Bom, eu gostaria primeiro de a gente sempre falar de política, eu gosto muito da sua frase, vamos falar de futebol, vamos falar de novela, mas também vamos falar de política. Não adianta a gente só reclamar, a gente só falar que estamos de saco cheio da política e dos políticos. Se a gente não mudar, eles vão continuar os mesmos e fazendo as mesmas coisas. Então, por favor, vamos falar de política e vamos ser a mudança. Eu agradeço e espero que toda a juventude faça com que nós mudamos o país. Além disso daí, eu também gostaria de agradecer ao Bruno Gabriel e à Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação, Leandro, ela está nos dando a oportunidade de ter vários cursos, desde dicção, oratória, coaching, tem mais de 10 cursos à disposição e gratuitamente. Eu acredito que a gente precisa um pouquinho parar de ficar na cadeira reclamando, ir atrás de curso, ir atrás de qualificações, para aí sim discutir, ir avante e mudar a nossa política, que precisa ser mudada. As pessoas precisam ser mudadas. Agradeço a todo mundo e uma ótima semana para todos. Muito obrigada, Murilo Bazeio, que é presidente do PEN Jovem aqui de São Caetano. Muito obrigada pela entrevista e suas considerações finais. Obrigado você, Amanda, Leandro, toda a equipe da TV Grande ABC. Obrigado aos nossos telespectadores, os internautas que acompanharam aí hoje a nossa entrevista. Obrigado, Lucas, prazer em conhecê-lo. Bom, gente, é isso. Eu acho que, como a gente explanou aqui no programa, vamos participar ativamente das militâncias políticas, escolher um partido ao qual você se encaixe com a ideologia partidária. Não vamos ficar parados, ficar sentados só observando e criticando. Não são todos os políticos que são ruins, não coloque todos no mesmo saco. Tem muita gente aí que gosta de política e quer fazer realmente uma política diferente, uma política honesta, com ética, com moralidade. E eu convido o pessoal para conhecer, não sei se alguém tiver o interesse de conhecer o PEN, Partido Ecológico Nacional, um partido que prega sustentabilidade, prega muito meio ambiente. E agora no mês de junho, Leandro, até se você me permite, Amanda, nós vamos lançar aqui na semana do meio ambiente o IPTU ecológico, que nós vamos fazer via um abaixo-assinado na cidade, para tentar implantar isso na cidade de São Caetano. O que é o IPTU ecológico? É você fazer benefícios para o meio ambiente, como coletar uma água da chuva, um óleo que você usa na cozinha, fazer o descarte correto, plantar uma árvore, plantar uma muda de árvore frutífera, e isso vai ter abatimento no IPTU. A prefeitura dá como forma de abatimento no IPTU. Então nós vamos lançar essa campanha no dia 5 de junho, se eu não me engano, que é a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, e vamos tentar fazer via abaixo-assinado isso. Precisamos de 7.500 assinaturas, e eu espero que os nossos amigos aqui colaborem aí, ajudem a gente a colher essas assinaturas e apresentar para a prefeitura. Isso, e conte conosco, lembrou muito bem o Murilo, junho é o mês dedicado, tem a Semana do Meio Ambiente, o Dia também do Meio Ambiente. Nós vamos voltar mais a falar sobre esse assunto, aliás, na segunda, dia 5, programa especial voltado ao meio ambiente para tratar justamente dessas medidas. Mas tem que ter isso, tem que ter... Não, cada um pode fazer a sua parte. Precisam sim políticas públicas voltadas a este setor, a este segmento, mas cada um pode fazer a sua parte.
Agora vamos falar de esporte, afinal, quarta tem rodada no futebol. Boa noite, Luciano Luiz. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Olha, hoje noite de Copa do Brasil. A bola começou a rolar neste instante. Há poucos minutos, 19 horas e 30 minutos, a bola já está rolando para dois compromissos importantíssimos. O Fluminense está enfrentando a equipe do Grêmio no estádio do Maracanã. E o Atlético Paranaense na Arena da Baixada está recebendo a equipe do Santa Cruz. Logo mais, às 21 horas e 45 minutos, o Palmeiras enfrenta a equipe do Inter lá no sul do país, no estádio gigante da Beira-Rio. O Sport na Ilha do Retiro, agora com Vanderlei Luxemburgo no comando, enfrenta a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. E o Atlético Mineiro, lá no Horto, na Arena Independência, enfrenta a equipe do Paraná Clube. São os jogos de mata-mata da Copa do Brasil. Quem perder está fora. E, evidentemente, amanhã, no programa A Hora do Esporte, eu volto para trazer todas as informações e os resultados dessas partidas. No que diz respeito ao ABC, meu caro Leandro Amaral, Amanda Sinac, o time do São Bernardo segue trabalhando visando o seu próximo confronto no Campeonato Brasileiro da Série D. No seu grupo, o A16 é líder. 2 jogos, 2 vitórias, venceu a equipe do Interlages no último final de semana no estádio 1º de Maio pelo placar de 1-0. O São Caetano segue trabalhando visando a apresentação no dia 1º de maio contra a equipe do Santos Futebol Clube no estádio Anacleto Campanella. Vale lembrar que o time apresentou 2 reforços em relação à equipe campeã da Série A2 do Campeonato Paulista. Falo do volante Copete, que veio da equipe do Batatais, e também do goleiro Igor, que estava no Capivariano neste primeiro semestre. Tá certo? Grande abraço, Leandro Amaral e também Amanda Sinac. Eu volto amanhã com mais do esporte aqui no programa Grande ABC Notícias. E volto amanhã cedo com a Hora do Esporte, já a partir das 11 horas aqui na TV Grande ABC. Boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Luciano Luiz. Toda a manhã aqui, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, na telinha conosco, comandando a Hora do Esporte, Luciano Luiz, trazendo tudo do destaque também do esporte, não só regional, mas também da capital paulista, não só do futebol, outras modalidades esportivas. Imperdível o programa do Luciano. Mas também imperdível é o final do nosso programa aqui. Mais uma vez agradecendo a presença do Lucas, do Murilo, você que nos acompanha. Amanda, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Aos nossos internautas, e aguardo vocês amanhã às 19h30 ao vivo, Grande ABC Notícias. Legal, obrigado pessoal, curtam, comentem, compartilhem, TV Grande ABC, o seu canal regional.